Beleza, pessoal? Exercício 5 da página 66. Considere as grandezas físicas relacionadas a seguir, acompanhadas de um código numérico. Aí tá aqui, energia, massa, força, densidade, e assim segue. Cada um tem um número. Escrevendo em ordem crescente os códigos associados às grandezas escalares e os códigos associados às grandezas vetoriais, obtemos dois números com 4 algarismos cada um. Determine quais são esses números. Então primeiro vamos classificar, uai. Energia. Energia é uma grandeza vetorial ou escalar? Bom, energia não precisa de direção e sentido, então é uma grandeza escalar. Massa. Bom, massa também não precisa de direção e sentido. Para onde foi a massa? Então é massa. É escalar. Força. Força é uma grandeza vetorial. Ela pode ser aplicada na horizontal, na vertical, na diagonal. Então, vetorial. E densidade, se alguém não lembra, é massa sobre volume. Como massa e volume são escalar, densidade também é escalar. Aceleração depende. A aceleração pode ser a favor do movimento ou contra o movimento. Então ela tem dois sentidos a princípio. Então ela é vetorial porque ela tem sentido. Deslocamento, se eu for para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, vetorial. Tempo. Bom, o tempo não tem direção e sentido. Então o tempo é uma grandeza escalar. E a velocidade? Bom, a velocidade é vetorial. Qual o número correspondente? Então vamos lá, escalar. 1, 2, 4, 7. 1247. E a vetorial? 3, 5, 6, 8. 3568. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Pessoal, exercício 6 da página 66. Determine o módulo do vetor soma de A, que vale 60U, com B, que vale 80U. U é de unidade. Podia ser qualquer coisa, pessoal. Podia ser força em newtons, podia ser deslocamento em metros, podia ser velocidade em metros por segundo, não importa. É U. Então vamos lá. Cada caso separado. O caso da letra A. Na letra A tá facinho, né? Mesma direção e mesmo sentido. Eles estão indo os dois para o mesmo lado. O que eu faço quando tem mesma direção e sentido? Simplesmente eu somo. Então, o vetor resultante é dado pela soma de 60 mais 80. Nesse caso, o vetor resultante deu 140U. Letra B. Na resolução da letra B, nós temos cada um indo para um lado, sentidos opostos. Então eu faço A menos U, ou A menos B, ou B menos A, tanto faz. Como o B é maior, eu vou fazer B menos A. Então fica assim, a resultante é igual a B, 80, menos o A, que é 60. Então a resultante deu 20U. E por fim a letra C. Na letra C eles são perpendiculares, um está para cima e o outro está para a direita, formando um ângulo de 90 graus. Então aplica o teorema de Pitágoras. A resultante ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Nesse caso, a resultante ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais B, 80 ao quadrado. A resultante ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, 3.600, mais 80 ao quadrado, 6.400. Então, a resultante ao quadrado é igual a 10.000. Então, a resultante, na verdade, é a raiz de 10.000. A resultante, então, é 100. Já que a unidade é U, 100U. Fechou. Beleza, pessoal? Até a próxima. Exercício 7 da página 66 é um exercício de soma de vetores, pessoal. Só que tem 3 vetores. O vetor x, está bem aqui, o vetor y e o vetor z. Então ele quer que eu soma x mais y mais o z que volta um pouquinho. Mas quanto vale cada um desses vetores? Eu vou ter que contar cada quadradinho, porque cada quadradinho vale 1. Então vamos lá. Primeiro quadradinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos para cá. 1, 2, 3, 4 quadradinhos para baixo. E
1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos para a esquerda. Então, se eu já fizesse esse aqui com esse direto, é como se eu tivesse 8 para um lado e 5 para o outro, não é isso? Se tem sentidos opostos, 8 menos 5, o resultado desses dois é um vetor que vale 3. Mais um vetor que vale 4, formando um ângulo entre eles de 90 graus. Como resolve quando o ângulo formado é 90 graus? Teorema de Pitágoras. R ao quadrado é igual, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, a resultante ao quadrado é igual a 16 mais 9. A resultante ao quadrado é igual a 25. A resultante é a raiz de 25. A resultante é igual a 5U. Porque a unidade de medida está em U. Fechamos o exercício. Beleza, pessoal? Até o próximo. Exercício 8 da página 66. Os vetores A e B da figura ao lado têm módulos respectivamente de 24 e 21U. Então o vetor A vale 24 e o vetor B 21. Quanto dá a soma desses dois vetores, A e B? Bom, ele fala quanto é o seno de 30 e quanto que é o cosseno de 60. Primeira coisa que a gente tem que ver, pessoal, se esse ângulo aqui é 30 graus, qual é o ângulo formado entre os dois vetores? O ângulo formado entre A e B é 60. Já que eles são perpendiculares, o eixo x e y. Então, esse aqui vale 30, o outro pedacinho vale 60. Como é quando tem um ângulo diferente entre eles? A resultante ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno do ângulo formado entre eles, que nesse caso é 60. Então, r ao quadrado é igual a ao quadrado. Bom, o a é 24, então 24 ao quadrado. Mais b ao quadrado, o b é 21, então 21 ao quadrado. Mais 2 vezes 24 vezes 21 vezes cosseno de 60, 1 sobre 2. Tanto faz você multiplicar tudo isso e dividir por 2, ou simplesmente não multiplicar por 2 nem dividir por 2. Perfeito? Vamos seguir aqui. R ao quadrado é igual a 24 ao quadrado. Então, 24 vezes 24, 576. Mais 21 ao quadrado. Bonitinha minha calculadora, né? 441. Mais 24 vezes 21, que é igual a 504. Então, r ao quadrado é a soma de tudo isso aqui. Então, eu vou somar 576 mais 441 mais 504. 1521. Então, o r, na verdade, o vetor resultante, é a raiz de 1521. Esse resultado é, vamos tirar a raiz, 39. Unidade de medida, ele falou em U, então 39U. Fechou o exercício. Beleza, pessoal? Até a próxima. Exercício 10 da página 66. Três forças coplanares, F1, F2 e F3. Coplanar significa que estão no mesmo plano, como na tela do computador, por exemplo, numa folha de papel, com intensidades de 10 N, 15 N e 20. São aplicadas em uma partícula. Essas forças podem ter suas direções modificadas, de modo que alterem o seu ângulo entre elas. Então, não diz como elas foram aplicadas. Qual é a intensidade máxima na letra A? A letra A está fácil de resolver. Qual é a intensidade máxima? Ué, a máxima de força que eu posso aplicar para a resolução da letra A é simplesmente somar as forças, não é isso? Se todas elas tiverem a mesma direção e mesmo sentido, eu vou ter o máximo possível aplicado. Então, 10 mais 15 mais 20, totalizando 45 newtons como força máxima. A resolução da letra A está bem fácil. Agora, a letra B, a força mínima, é como se fosse uma pegadinha, porque qual a intensidade mínima? Ué, o mínimo que eu posso combinar três forças é que o resultado seja 0. Mas como eu faria isso? Não sei. Até então eu não sei. Pode até ficar como desafio. Mas é só eu aplicar uma força para um lado, ok?
por exemplo, aplicar a força de 20 newtons para um lado e combinar as forças de 15 e 10 newtons, de maneira que elas somadas consigam se anular para cima e para baixo e dar um resultado de 20 newtons no sentido oposto. Nesse caso, nós teríamos 0 como o menor resultado possível, ok? Não importa como seria feita a conta, mas o menor resultado possível seria 0. Tá aí a resolução do exercício 10. Beleza, pessoal? Exercício 17 da página 73. Uma embarcação carregada com suprimentos zarpa de um porto, tá aqui o porto, na costa às 7 horas, para fazer entregas em 3 pequenas ilhas, ilha A, ilha B e ilha C, posicionadas conforme representa o esquema. A embarcação atraca na ilha C às 13 horas. Então, ele chegou às 13 horas na ilha C do mesmo dia. Calcule para o percurso total de O até C a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. Bom, nos dois casos, a velocidade média. Então, na média, eu preciso do ΔT. Quem é o ΔT? É o T final menos o T inicial. Ou seja, a hora que ele chegou menos a hora que ele saiu. Então, vamos lá. ΔT é igual. Hora final, chegou às 13, menos hora inicial, às 7. Então, ΔT, 13 menos 7, a viagem toda demorou 6 horas. Ok, vamos guardar esse número. Vamos calcular a letra A, velocidade escalar média. Para calcular a velocidade escalar média, eu quero saber tudo que ele andou, toda a distância. Então, ele andou 15 mais 9 mais 3. Isso foi todo o caminho percorrido. 15 mais 9 mais 3. Em quanto tempo? Em 6 horas. Então, a velocidade média é igual a 15 mais 9 mais 3, 27. 27 em quanto tempo? Em 6 horas. Então, a velocidade média é igual a 27 dividido por 6, que nos dá 4,5 quilômetros por hora. Essa é a velocidade escalar média. E a velocidade vetorial média? Bom, a velocidade vetorial média, notem, que é sair do ponto O para chegar no ponto C. Esse é o vetor. Mas esse vetor percorre só essa distância aqui, formando um triângulo, estão vendo? Mas esse pedaço vale 9, eu sei. E esse pedaço aqui vale quanto? Ué, 15 é o total, menos 3, esse pedacinho vale 12. Então, para mim ter esse deslocamento aqui, é como se ele andasse 9 aqui com 12 aqui. 9 e 12. Como é que eu acho esse deslocamento? Teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 também ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 ao quadrado, 81, mais 12 ao quadrado, 144. Então, x ao quadrado é igual a 81 mais 144. 81 mais 144, 225. X, então, é igual a raiz de 225. X é igual a 15. Quilômetros por hora. Beleza, pessoal? É isso aí. Até a próxima.
Beleza, pessoal? Exercício 19 da página 73. Essa é uma questão teórica. O carrinho esquematizado na figura a seguir percorre uma trajetória circular do esquema para a direita. Então, o carrinho está indo para a direita já, afirmando isso. Bom, 1, 2, 3, 4 e 5 são vetores que podem estar associados ao movimento. Indique justificando os vetores, representando melhor a velocidade e a aceleração do carrinho em cada um dos casos. Primeiro caso, o movimento é acelerado. Segundo caso, o movimento é retardado. Terceiro caso, o movimento é uniforme. A primeira coisa que tem que ficar bem clara, pessoal, é que em todos os casos o carrinho está indo para frente. Bom, se em todos os casos o carrinho está indo para frente, em todos os casos, essa é a direção representada pela velocidade. Então, para o caso A, para o caso B e para o caso C, a velocidade é sempre o vetor 1. Sempre o vetor 1 para a velocidade, por quê? Porque nesse instante ele está indo para a direita. Agora, e a aceleração? Bom, no primeiro caso, o movimento é acelerado, ou seja, está empurrando o carrinho para frente também. Aí fala assim, ah, professor, então é para frente, é o 1 também a aceleração? Não é o 1, porque ele não está no movimento acelerado retilíneo, ele está no movimento acelerado que é circular, ou seja, ao mesmo tempo que o motor imprime uma aceleração para frente, o círculo, por si só, está imprimindo durante o movimento dele uma aceleração centrípeta para baixo. Então, para frente e para baixo, qual é o resultado dessa aceleração? Ué, uma aceleração no ponto 2, que vai fazer com que ele faça essa curva. Então, neste caso, a aceleração é representada por 2. E no caso em que ele é retardado, a aceleração do carro, do motor do carro, está tentando ser imprimida para trás. Então, para baixo e para trás, o vetor resultante vai ser o 4. E por fim, no caso em que o movimento é uniforme, no movimento uniforme, a aceleração do motor é 0, não é isso? Vai estar sempre com a mesma velocidade. Ah, então não tem vetor resultante? Tem. Não tem nem aceleração para frente, nem aceleração para trás. Vai ter só aceleração centrípeta, mantendo o movimento circular. Por isso é representado por 3. Beleza, pessoal? É isso aí. Nos vemos no próximo exercício.